A paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia, esse tempo que nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos iniciar um novo livro, o segundo livro dos Reis. Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, são os reis de Israel e de Judá. E aqui está mais esta bênção que o Senhor está nos dando de termos terminado o primeiro livro dos Reis no episódio anterior e hoje nós vamos prosseguir na leitura da Bíblia no segundo livro dos Reis. Vamos ler juntos? E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebu, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias Tesbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebu, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz ele: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebu, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tesbita. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50, e este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desça depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo do céu desceu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por
que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebu, deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acasias que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então encerramos assim a leitura do primeiro capítulo do livro de 2º Reis e já vamos prosseguir na leitura do 2º capítulo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, o capítulo 2 do 2º livro dos Reis, e vimos esse momento aqui em que Elias foi tomado pelo Senhor. A Bíblia nos fala aqui que ele estava junto com Eliseu, e eles estavam caminhando, andando e falando, e eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então nós vamos encerrando a nossa leitura bíblica de hoje, e no próximo episódio nós ainda vamos continuar no 2º capítulo do livro dos Reis, porque Eliseu vai suceder a Elias aqui. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.